Fala trader! E aí galera, como é que vocês estão? Como é que foi o dia de vocês hoje de operações? Tudo certo? Vamos lá para o nosso estudo de hoje, para as nossas operações e melhores movimentações, beleza? Vamos para o nosso gráfico de estudos para a gente ver o que a gente enxergou hoje. Hoje o dia um pouco mais complicado, né, pessoal? O dia, na minha opinião, foi bem complicado em relação à movimentação. Sempre que a gente tem um dia que a gente tem falha de setups, para mim é um dia mais difícil, tá? Mas vamos lá, a gente tem sempre que ler o que o preço e o mercado está nos dizendo, beleza? Pessoal, mercado hoje abriu com um gap de alta, né? Primeira barra não é uma barra boa para comprar, segunda barra um doji. Terceira barra também a gente tinha aqui bastante pavio, não julgo como uma boa barra para compra também, tá? Depois disso o mercado corrigiu novamente, subiu deixando barras menores, começou a diminuir. E aí veio a barra 8. A barra 8 é uma boa barra levando em consideração o contexto, tá, pessoal? A gente está numa tendência macro de baixa, nós estamos próximo da média de 200, a gente poderia considerar isso aqui como uma falha de rompimento dessa média e ele poderia gerar uma movimentação um pouco maior. Então, nessa região, eu coloquei aqui a barra, ela não é uma boa barra de venda. Mas vocês lembram que eu já falei sobre a questão de, dependendo do contexto, a gente aceita essas vendas? Então, foi uma venda que eu aceitei, porém o mercado não desenvolveu, tá? E aí, o mercado ficou aqui trabalhando nessa região. Acabei encerrando aqui na barra 10 e quando eu encerrei aqui, nós tínhamos aqui a possibilidade de um fundo duplo. Acabei virando a mão aqui nessa região, tá? Só ajeitar isso aqui que eu coloco de verde hoje. Agora, aceitei aqui uma compra nessa região. Nosso stop estava aqui embaixo. E aí, mais uma vez, o mercado começou a fazer essas pegadinhas. Preço não desenvolveu, preço não desenvolveu, preço não desenvolveu, mas também não acionou nenhuma venda até aqui. Não tinha venda, não tinha venda, não tinha venda. Barra 16 foi uma ótima barra de compra, foi acionada por um tique, tá? E aí, quando chegou nessa região, decidi segurar a minha compra, tá? E aguardar mais movimentação do preço. Quando fechou a barra 16, revertendo praticamente toda a barra anterior, ela foi uma barra de venda. Só que eu esperei um pouco mais de movimentação de preço. Essa compra que eu fiz aqui, acabei encerrando na barra 18. Por quê? Porque quando a gente chegou nessa região, nós já tínhamos essa possibilidade de cunha, sendo uma na tendência de baixa. Então, aceitei a primeira venda, acabei encerrando aqui com esse stop e aqui decidi comprar. Acabei fazendo uma pequena parcial nessa região aqui e aí quando o preço voltou, acabei encerrando a operação aqui, tá? No loss também. Então a gente uma pequena perda aqui e uma pequena perda aqui. Dentro disso, eu acabei encerrando o meu dia operacional, tá? Eu não fiz mais nada, porque a gente já tinha feito duas operações e as duas operações me deram pequenas perdas, acabei encerrando, tá? A gente encerrou hoje o dia no negativo, porém dentro do nosso gerenciamento de risco, tá? Apenas uma pequena perda no dia. Inclusive, um amigo no grupo, ele me perguntou por que eu encerrei a operação aqui e não no stop técnico. Pessoal, como a gente trabalha a leitura da movimentação do preço, se eu tenho aqui uma região onde eu teria a opção de uma venda, nessa região, eu acabo encerrando minha operação antes mesmo do stop, tá? Agora, se o preço vem em uma única barra aqui e me stopa aqui embaixo, aí sim eu saio no stop com o stop cheio, né, que a gente fala. Nesse caso aqui, se a gente parar para analisar, nós temos uma ótima barra de compra. Chegou nessa região, nós tínhamos aqui um topo duplo. O preço não conseguiu romper, deixou uma barra de venda.
topo duplo, uma ótima barra de sinal. Esse preço poderia desenvolver aqui e continuar caindo aqui de maneira infinita. A gente não sabe o que ele ia fazer até esse momento. A informação que a gente tinha, deixa eu ver se eu consigo deixar assim, ó. A informação que a gente tinha seria essa até o momento, tá? Então, acabei decidindo encerrar essa compra aqui mesmo. E aí, galera, uma situação interessante para a gente estudar é o seguinte. Se a gente compra nessa região aqui e o preço não desenvolve, a gente tem aquela questão dos 20% que eu já falei para vocês. 20% das vezes o mercado você vai comprar aqui, o mercado vai simplesmente vir buscar a projeção desse movimento de maneira direta, praticamente sem correção, e aí vem buscar o teu alvo direto. 20% das vezes o mercado vai lateralizar aqui nessa região e vai te dar a chance de sair ou com uma pequena perda ou no 0 a 0, beleza? 20% das vezes o mercado vai no seu alvo, porém ele vai de maneira lenta. E 20% das vezes o mercado vai te estopar de maneira direta aqui, tá? Em uma única barra. E para fechar os 100%, 20% das vezes ele vai começar a descer aqui, ó, de maneira mais lenta e vai te dar a possibilidade também de sair com uma perda pequena. Então, operando dessa maneira tem sido bem mais lucrativo para mim, tá, galera? Porque aí, por exemplo, num dia de hoje, onde a gente ficou aqui dentro dessa região e acabei encerrando com uma pequena perda, é muito mais fácil de outro dia pegar um dia bom de gain e reverter todo esse loss que a gente pegou aqui, tá? Em uma única operação. 2 loss aqui, a gente tira em uma operação e ainda acaba saindo com lucro, tá bom? Nesse momento aqui, acabei encerrando minha operação quando essa barra foi acionada, tá? Tive um pequeno loss aqui. E depois disso, o mercado desenvolveu e foi no nosso alvo lá em cima, que seria o alvo, né? Porém, é essa questão. Eu poderia muito bem segurar essa operação, ela vir aqui embaixo e continuar caindo, como acontece muitas das vezes quando a gente tem um setup de venda. Beleza? E aí, pessoal, depois disso, o que a gente teve? O mercado ficou trabalhando nessa região com essas barras estranhas, né? Basicamente uma lateralidade bem ampla aqui, revertendo em uma barra apenas aqui. Aqui a gente teve uma outra cunha maior, e aí aqui era uma venda, não foi acionada, e aí foi acionado mais aqui acima, tá? Quando o mercado acionou essa venda, era uma possibilidade de cunha, vocês percebem que entrou vendedores nessa região e, porém, quando chegou aqui nessa região de fundo, eles não conseguiram dar continuidade. E aí, quando não deu continuidade, a gente teve aqui uma barra compradora, porém, na minha opinião, não seria uma barra plausível para comprar diante desse setup dessa cunha para um alvo de movimento projetado. E quando ele deixa essa barra aqui, que seria a barra 27 e a barra 28, existia a possibilidade da falha dessa cunha, tá? Quando essa cunha falhou e deixou essas barras, o mercado simplesmente foi buscar o alvo de movimento projetado para cima, que era o que a gente estava procurando quando entramos nessa região aqui, tá? Só que aí deu toda essa trava aqui para poder ir lá buscar o nosso alvo. E aí, preço veio buscar alvo de movimento projetado. Quem conseguiu segurar isso aqui, parabéns, acabou pegando aí uma ótima movimentação, né? E depois disso, o preço acabou deixando uma cunha aqui como bandeira final, mas também não consigo, talvez aqui, mas nem foi acionada. Aqui talvez seria venda, outra venda. Enfim, foi uma cunha, gerou essa movimentação aqui, barra climática no final. E quando a gente tem essas barras climáticas, já falei para vocês outras vezes, o que é mais fácil de acontecer? Ó, se vocês têm toda essa movimentação aqui, barras pequenas, barras pequenas, barras pequenas, no final da movimentação nós temos uma barra climática como essa, é mais fácil aparecer compradores nessa região que vendedores, tá? E outro detalhe aqui que demonstra um pouco mais de força compradora
seria esse gap negativo, quando o preço não consegue fechar esse gap aqui, apenas faz essas violações, o preço retoma. E outro detalhe, nós tínhamos aqui já mais de 20 barras acima da média móvel. Quando o preço consegue vir abaixo dela, deixando esse espaço entre a média, a gente considera um gap de média. E aí, depois do gap de média, a premissa dele é que ele faça um teste da máxima da tendência, que seria essa tendência do intraday. O mercado veio buscar o topo, um novo gatilho de venda, e o mercado começou a cair aqui. Quando a gente tem um gap de média, galera, significa que os compradores estão começando a ficar mais fracos e que a gente tem a possibilidade de que os vendedores comecem a tomar conta, tá? Ou busquem pelo menos uma lateralidade. E aí é o mais normal de acontecer, tá? Isso não quer dizer que sempre vai acontecer isso, mas é a premissa do mercado, da movimentação do preço e dos ciclos, tá? Geralmente rompimento, canal estreito, canal amplo, lateralidade, tá? E aí o preço acabou ficando dentro dessa lateralidade macro aqui até o momento que eu encerrei. Não sei como que foi o resto do dia, tá? E aqui foi justamente aquela nossa operação lá que falei para vocês. A compra na barra 11, o mercado começou a desenvolver. Quando ele voltou aqui, nós encerramos. A gente tinha aqui parcial, saída total e o nosso risco, que seria 505 pontos. Acabei encerrando um pouco antes. Então, como eu sempre falo, se a gente está acostumado a buscar 500, 1000 pontos de alvo num dia, o nosso stop tem que ser menos que o valor que a gente busca, tá? Então, o nosso stop de hoje foi um valor que é bem menos do que o que a gente é acostumado a ganhar no dia, né? Então, está dentro do nosso gerenciamento de risco e hoje é apenas o segundo dia do mês, beleza? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Foi o estudo das movimentações, o que a gente conseguiu enxergar hoje do mercado, né? Do índice. Alvo de movimento projetado da falha de Cunha. É uma situação bem interessante que o Brooks fala também. Sempre que a gente tem um setup, a falha desse setup gera movimento projetado para o lado contrário. E aí, aqui nós tínhamos essa Cunha. Quando ela falhou, o mercado simplesmente veio buscar alvo de movimento projetado, que é nessa região aqui. Beleza? Obrigado, pessoal. Se você quiser estudar junto com a gente aí, o link do nosso grupo tá na descrição, beleza? Só entrar lá que a gente vai trocar uma ideia legal. Valeu, pessoal. Até amanhã.